Eu queria agradecer, começar agradecendo, tá? Os nossos patrocinadores, Irrigação Carriel, FMC e a Suprema. Porque isso é um trabalho, gente, é voluntário. Inclusive a equipe de campo, tá? O Gabriel, a Isabela, o Thiago, o Osmar, estavam lá, né? Eu participei também em algumas oportunidades. Esse ano eu não pude participar em todas as coletas, mas eu estava lá quando possível. Sempre foi voluntário. A gente nunca foi trabalhar achando que ia ganhar alguma coisa, nunca esperando um salário. Então, esse pessoal merece mesmo um reconhecimento. E quem realmente bancou, porque nada é de graça, foi Irrigação Carriel, FMC e Suprema. Então, a gente deve muito a eles. O nosso trabalho, a gente deve realmente ao patrocínio deles, senão a gente não consegue realizar. Tá? Então, eu queria agradecer realmente a eles. E depois eu queria até pedir para o Thiago ou o Gabriel, não sei se eles estão aí, para eles sentarem aqui na frente, se eu precisar de ajuda. Né? Então, vamos lá. Quem é a APDVP? É a nossa associação. Nós somos produtores, tá? É uma associação formada por produtores e ela é para produtores, tá? Ela é filiada à Federação Brasileira do Plantio Direto, então ela é realmente uma associação muito séria e a gente tem muito orgulho do que a gente faz. Não possui fins lucrativos, nem a associação, nem o pessoal que participa, ninguém participa buscando algum retorno financeiro, tá? Focada na troca de experiência entre nós, produtores e pesquisadores, por isso que a gente sempre busca trazer material de muita qualidade para essa troca de experiência, tá? E levar as melhores informações sempre para os associados e para o público em geral, certo? E hoje o nosso projeto maior da PDVP é o Rally da Colheita, que a gente vai falar um pouquinho. Por que surgiu o Rally da Colheita? O Rally da Colheita surgiu pelo inconformismo de nós produtores da associação, quando a gente via situações como essa. Isso aqui é soja nascendo na palhada de soja. Olha o tanto de soja que tem aqui. É até difícil, né? É até triste. Situação triste. Né? Entrou, o Bertola tá falando aqui, o cara entrou com a peneira aberta, a peneira fechada, Bertola. Fechada. Ele fechou tudo para a soja sair bem limpinha no caminhão e não descontar nada na cooperativa. Daí ele deixou aqui, ó, com certeza, pelo menos 6 sacos por hectare, no mínimo tem aqui, para ser bem otimista, né? Então, qual é o foco do Rally? É identificar a perda. Existe uma perda? A gente quer identificar o problema, né? Identificar o problema e resolver da melhor forma possível e o mais rápido possível, porque a colheita, como todo mundo sabe, ela não para e ninguém quer parar. O operador, o produtor, ninguém quer parar a colheita. A gente sabe do risco, né? Bem no momento que a soja está prontinha, está lá, esperando a gente colher, a gente vai jogar fora? Não. A gente vai parar? Não. Então a gente tem que ser rápido. A turma do Rally tinha que ser muito rápido. Entendeu? Então a gente tinha que ser eficiente sempre, buscando diminuir o desperdício, certo? No processo de colheita. Vamos lá. O que a gente usa para ser eficiente? A gente usa o método da Embrapa, que o Zé Miguel já falou, que é um método que não foi inventado ontem, foi inventado em 1982, tem 37 anos já, e eles vêm sempre aferindo esse copo, para garantir que ele seja o mais preciso possível e confiável, né? A Embrapa frisa isso, que ela é um método rápido e prático. A balança é muito eficiente também, claro, mas ela não é tão rápida. Ali, depois eu vou explicar como a gente faz a coleta, é muito rápido, você já sabe na hora. E ele tem uma escala simples e aqui uma marcação, bem aqui onde está essa soja, de 1 saco por hectare, que é o limite tolerado, que a gente leva uma saca por hectare. Ele é usado tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. A gente adota o mesmo padrão. Aqui o método utilizado, a máquina passava, ou a gente pegava um lugar que a máquina já tinha acabado de passar, para a gente ter certeza que era aquela máquina que colheu aquele lugar. Coloca uma armação simples, essa é feita de barbante, com 4 ganchinhos. Ela tem 2 metros quadrados, 4 metros por 2 metros, bem simples. Fazemos a coleta de todos os grãos de soja que estão dentro dessa armação, inclusive os grãos de soja que estão dentro das vagens. Se tiver um pezinho com vagem, debulha a vagem, coloca o grãozinho dentro do copo, porque dentro da vagem tem soja.
né? Não pode ignorar essa várzea. Se tiver um pé inteiro caído no chão, o pé inteiro tem que ser debulhado e colocado no copo. Vai encher o copo? Vai encher o copo. Então, analisa a escala, marca na ficha de campo e, ao mesmo tempo, como a gente é uma equipe, enquanto um, tá vendo, tem 3 fazendo a coleta, enquanto 3 fazem a coleta, o outro está na máquina coletando os dados para o operador, porque a gente precisa ser rápido. Coleta os dados, todas as informações que a gente precisa. Área, operador, proprietário, máquina, qual a velocidade que ele está se deslocando. Todas as informações que a gente puder coletar e que ele puder passar para a gente pega, anota numa ficha e guarda, porque isso é usado para a nossa tomada de decisão. A gente fazia no mínimo 3 repetições. Então fazia uma repetição, está no limite tolerável, sim ou não, fazia outra, confirmava se estava dentro do limite tolerável, se não estivesse, já começávamos a buscar o problema. Sempre desde a primeira, na verdade, se você já tiver uma perda muito considerável na primeira coleta, a gente já liga um sinal de alerta. Tem alguma coisa errada, com certeza. Porque as máquinas hoje são muito boas. Todas as máquinas são muito boas e as antigas inclusive. Tá? Nas nossas coletas, o que a gente evita para ser uma coisa justa, a gente evita curva de nível, porque muitas vezes a plataforma não encaixa perfeitamente na curva, nem na barriga e nem nas costas. Né? Muitas vezes ela vai ficar para fora, né? Então ela não está colhendo aquela área, não vai ficar uma coleta honesta. Então a gente procura áreas mais planas, evitando também o rastro do pulverizador, porque principalmente soja dessecada, o pulverizador ele vai abrir e vai derrubar um pouquinho de pé de soja ali. É impossível, tá? A gente falar que não vai. E as bordaduras, por quê? Lugar que para o caminhão, descarrega a bazuca, descarrega a máquina, fica um debulhando soja para ver se a soja está boa, o outro comendo a sojinha para ver se está seca, né? E ali é um lugar que não dá para fazer, não dá para fazer análise, tá? Não vai ser justo. Vou falar um pouquinho, bem rapidamente, o ano passado, como o Zé Miguel já falou, a gente fez esse projeto, foi o primeiro ano e a gente já foi reconhecido pela revista AgroDBO, que publicou o nosso trabalho. E a gente foi convidado pelo Zé Miguel, nós levamos o nosso trabalho como um pôster e apresentamos no Congresso Nacional de Soja da Embrapa, que ocorre uma vez a cada 3 anos. Tá? É um congresso de pesquisadores, é aberto ao público, mas é restrito, tem vagas limitadas e, assim, muito importante o reconhecimento que a gente teve por poder publicar esse trabalho feito na nossa região, os nossos produtores, os nossos associados, os nossos amigos e levar a nível nacional. A gente tinha até gente do Uruguai, Argentina, que vinha perguntar pra gente, nossa, que legal esse projeto. E aqui é um slide que eu tirei uma foto de uma apresentação do Dr. José Miguel. O que ele falou? Atualmente, a região de Assis, pelo trabalho realizado pela APDVP, com o Rally da Colheita Safra 17 e 18, ano passado, é considerado pela Embrapa Soja como referência nacional. Então, a gente foi reconhecido como referência no Brasil inteiro, no monitoramento das perdas na colheita com o uso do copo deles. E isso desencadeou, inclusive, o que ele falou agora no Paraná. Vamos falar do Rally desse ano? Nossa maravilhosa caminhoneta. Problemas. Vou começar falando dos problemas, depois a gente parte para os resultados, tá bom? Maior problema, 70% das perdas foram causadas pela velocidade de deslocamento. No nosso projeto, nas nossas análises, tudo que a gente viu, passando por todas as máquinas, 70% delas, o problema que era a velocidade de deslocamento não era compatível com a soja que vocês estavam colhendo, nós que estávamos colhendo. Por quê? Estava muito rápido, no nosso caso. A soja, as pessoas falam, mas a minha máquina anda a 15 a 20, velocidade que ela aguentar. Só que ela colhe a 15 a 20, o serviço vai ficar bem feito? Você vai colocar toda a soja para dentro do dreco? Depende da soja que você está colhendo. Uma soja alta, uma soja com o caule longe, né, que as vagens começam longe do chão, essa soja você consegue colher ela um pouco mais rápido, se ela também não for muito produtiva.
Agora você pega sojas muito produtivas, baixas, bem engalhadas, com vagens próximas ao solo. O que acontece? Quando você passa com uma velocidade muito elevada, não compatível com o material que você está colhendo, a colhedeira transforma-se numa roçadeira. Ela empurra. A soja, ela deita e você não consegue jogar essa soja para dentro da colhedeira. Então você tem que compatibilizar a velocidade de deslocamento com a velocidade do material que você está colhendo. Entendeu? Certo? Então, como as velocidades não estavam compatíveis, 70% das perdas eram por conta do deslocamento. Outro problema muito comum, que a gente viu, né Thiago? Era mulinete. Existia muita perda no mulinete. Falando disso, o que a gente percebe? Dividindo a máquina, né? Aqui, ó, a parte verde, a alimentação, aqui o industrial, a separação. O mulinete está aqui, ó, verdinho aqui. Você consegue levantar, abaixar, levar para frente, recuar, aumentar e diminuir a velocidade dele. Então, só o mulinete você tem 3 celulares para ficar atento, para não correr risco de desperdiçar soja. O que acontecia? Não estava compatível, muitas vezes, a velocidade, o mulinete vinha rápido demais, ele batia na soja e ia debulhando. Ela debulhava antes de ser cortada, porque o mulinete batia nela antes da serra chegar. O que é o ideal? O mulinete pentear a soja. Então, na hora que a serra corta, o mulinete joga para dentro, penteia a soja para dentro da plataforma. Certo? Se ele estiver muito rápido, ele vai debulhar. Se ele estiver muito devagar, a soja vai cair para frente em vez de ser para dentro da plataforma. Então, aqui nós estamos falando só das perdas da plataforma. Aqui, tá? A barra, a altura do mulinete também é um problema muito sério. Até o Thiago batia muito nisso. Por quê? O mulinete é muito alto, ele não vai conseguir pentear a soja. A soja é muito baixa. O mulinete muito baixo, o que ele faz? Ele dobra a soja. Então a soja está aqui, ele vem, bate na soja, dobra e a serra corta ao contrário. Corta só aquela cachopinha que a gente fala. Cachopinha fica no chão. Tem um produtor amigo meu que chama de como trocar a caminhonete. Então deixa a caminhonete no chão, não troca assim. Fica lá. A barra de corte ainda aqui na plataforma é formada por dedo e faquinha. Dedo quebrado e faquinha, dedo e faquinha eles trabalham juntos, certo? Como guilhotina. Se eu tenho dedo quebrado ou faquinha quebrada, você não faz a guilhotina. Então o que acontece? Não corta a soja e você deixa a sua lavoura, sua colheita cheia de fiapo. É bem visível. Você chega na lavoura cheia de fiapo, você já fala, vamos olhar a faquinha. Não precisa nem medir a perda. Olha a faquinha, mede a perda, é faquinha. Faquinha é o dedo, né? A plataforma Draper, né, para quem não conhece, ela não tem um caracol. Ela tem uma esteira de alimentação, na verdade 3. 2 esteiras que chegam numa esteira central que joga a soja para dentro. Um problema a mais, que não é um problema, é um ponto de atenção a mais que nós temos que ter na plataforma Draper, é a velocidade da esteira de alimentação. Por quê? Como toda a máquina, o resto da máquina, ela também tem regulagem. E não adianta você ligar ela no 12, no 13, no 20, para ela colher, vai alimentar mais rápido. Não, ela vai jogar toda a soja para o centro, mais rápido, vai fazer um bolo, metade vai para fora, um tanto cai para frente, metade espirra no vidro e muita soja não entra na máquina. Então é um ponto de atenção que você tem que ter sempre na plataforma Draper e foi o maior problema encontrado nas plataformas Draper. Descontando o mulinete e a barra de corte, foi esse. A velocidade da esteira era muito rápida e a soja ia para fora. Tá? Trilha e debulha. Esse ano passado a gente não teve muito problema de trilha e debulha. Perda na trilha e debulha. Por quê? Trilha de debulha. Que é formado pelo cilindro nas máquinas saca-palha e rotor. Né? Nas máquinas rotor, duplo rotor, tem vários. Qual que é o problema de perda que a gente encontra aqui? Principalmente em lavoura mal conduzida. O que quer dizer com lavoura mal conduzida? Lavoura com talo verde, lavoura com trapoeraba, corda de viola. Isso é um problema muito sério, principalmente das máquinas de motor. Elas não são feitas para colher verde, elas são feitas para colher a sua soja seca.
o ideal é você colher ela dessecada. Aí você limpa, você tem uma lavoura limpa, né? Uma lavoura seca, então a sua máquina vai ter um desempenho ótimo. Você consegue um desempenho ótimo com a máquina do rotor nesse caso. Agora, se você tem uma lavoura suja, cheia de trapoeraba, por exemplo, a trapoeraba ela vai passar tranquilo na plataforma, ela não vai trazer nenhum problema. Mas na hora que ela chega na parte industrial, o que acontece? Ela faz um bolo. A máquina ela é feita para colher seco, você está jogando verde dentro dela. Ela vai fazer um bolo, a soja vai estar no meio, misturada. Na hora que ela joga, sai para fora. Na hora que sai aquela palha, sai verde e sai a soja no meio. Quando você pega trapoeraba, marmelada, corda de viola, a corda de viola o problema é ela atrapalha dentro da plataforma, né? Mas vamos falar da trapoeraba e da marmelada. Ela não atrapalha na plataforma, mas ela joga fora com toda a soja no meio. Você abre, é assustador. Tá tudo lá no meio. Então a perda é muito grande, a gente tem que ter esse ponto de atenção, tem que ajudar a máquina, tem que ajudar a gente mesmo, né? E trabalhar com uma lavoura limpa. A corda de viola, eu estava falando, ela enrola desde o molinete, ela quebra, ela passa pro caracol, enrola o caracol, dela entra e joga fora. Então ela é imensurável a perda da corda de viola. Começa no molinete e atrapalha tudo. Fora que o verde, o que ele faz com a máquina? Ele solta uma nódoa. Ele fica aquela meleca dentro da máquina, embucha a máquina, estraga a máquina. Então, o ideal é o quê? Colher soja seca, sem máquina, né? Senão a gente perde, é a única forma que a gente perde aqui. Geralmente não perde não. O pessoal é muito bom na regulagem aqui, ó. Perde não. Cadê meu? Separação e limpeza, peneira e ventilação. Também a gente encontrou alguns casos. Por quê? Peneira muito fechada. Aquela foto que o Bertol falou, a peneira estava muito aberta. Não, muito fechada. Fecha a peneira para a soja sair limpa. A soja sai limpa mesmo, a pequena, porque a grande saiu, como vocês viram lá naquela primeira foto, saiu e vai nascer depois ali. Um pouco vai nascer, igual naquela foto. Então a peneira... Não adianta, se você trabalhar com a peneira muito fechada, você vai jogar provavelmente a sua soja, a sua maior soja, peneira 7, peneira 8, hoje, né, tem umas sojas bem graúdas, bem pesadas, elas vão sair, porque não tem como entrar, a peneira está muito fechada. A gente chegou a pegar a peneira que não passava nem a minha mão, tentava por assim, não passava nem a minha mão, imagina a soja, não tinha jeito. Nem a ponta do dedo, o Thiago falou, nem era de tão fechado, só passava, ai, minha soja está muito miudinha. Eu falei, não, a sua peneira está muito fechada. E problemas de manutenção. Sempre aparece um outro problema de manutenção. Seja correia danificada, seja buraco na máquina. Né, Thiago, algum? Lembra mais algum? Era buraco que a gente encontrou? Máquina furada. Furinho, fazendo leirinha, você olha no chão, você chega a leirinha assim, ó, já sabe que pode ser furinho. Furinho, aquele furinho, 2,5 sacos por hectare, né? Parece pouco, mas é bastante. Vamos lá. Esse aqui é o rotor, né? Ao contrário dessa máquina, ó, que é o cilindro, aqui é a separação, é o côncavo. E essa aqui é uma de duplo rotor que eu falei. Vamos lá. Então aqui é um exemplo da perda por velocidade. Essa soja aqui, ó, ela tá penteada. Se vocês forem ver, ela foi penteada. Espero que dê pra ver bem. A máquina passou tão depressa que a faquinha não cortou, ela empurrou a soja pra frente e ficou lá, tá lá. E aqui passou a plantadeira depois por cima e daí deu uma debulhada nos pezinhos. O pé tá inteiro, ó, inteirinho, saiu inteirinho o pé de soja. Então esse é uma das atenções no excesso de velocidade. Voltando também para o excesso de velocidade, o que acontece? Um operador regula a máquina dele, lá 11 horas da manhã, ela está perfeita, maravilhosa, ele está colhendo, perdendo no máximo meio saco. Daí troca o operador e ele fala assim, não, vou correr, né? O cara está andando muito devagar. Mesmo operador, mesma regulagem, aumentou a velocidade, passou para um saco e meio. Por quê? Ele regulou a máquina para colher uma soja. E ele compatibilizou a velocidade com aquela soja e com a regulagem interna. O excesso de velocidade, ele também muda todo o resto da regulagem da sua máquina. Talvez você vai ter que colocar um pouco mais de vento, um pouco menos de vento, você vai ter que mexer. Você quer aumentar a velocidade?
Primeiro você vê, a sua soja aguenta? A soja que você está colhendo é bem alta, taluda, bonita? Não, ela é baixinha, muito produtiva, muito difícil de colher. Você vai correr para quê? Não precisa. Para jogar fora? Tá? Então, o excesso de velocidade ele também altera a máquina como um todo. Ela afeta todos os outros fatores. Então, ela estava perfeita, mas eu aumentei a velocidade, ela deixou de ser perfeita. Ou você regula de novo, ou você volta a velocidade. E mesmo regulando de novo, provavelmente, pelo menos em todos os casos que a gente fez, ela não voltou àquela perda mínima. Tá? Com o aumento da velocidade, ela passou a perder mais. Aqui, ó, 70% das perdas. Nas máquinas que nós analisamos, antes do rally, quando a gente chegou e mediu, elas estavam perdendo em média 1,2 sacos por hectare. São quase 3 sacos por alqueire. Né? Após o pessoal ir lá, explicar, pedir para diminuir a velocidade, nem se for só para o nosso estudo. É a sua opção colher na velocidade que você quiser, certo? Mas passou para 0,6, metade. E eu não estou falando de diminuir de 12 para 3 por hora, tá? Eu estou falando de diminuir, às vezes, de 8 para 6, às vezes de 6 para 4,5. Não é? Dependendo da sua situação. Então, não estou falando que você vai colher na metade da velocidade, mas você vai ganhar o dobro de soja. Deixar de perder, né? Aqui a perda da plataforma, quando eu estava falando, ó, a caminhonete está aqui, ó, no chão. Não vai trocar esse ano. Tá vendo? Ó, o excesso de velocidade do molinete e a altura do molinete em relação à soja. Esse molinete estava muito baixo. Ele dobrou a soja, ela fez um arco, a serra cortou por baixo, perdeu só o ponteiro. Nesses casos, a gente tinha uma perda média de 1,7 sacos por hectare, nos casos do molinete. E a gente conseguiu reduzir para 0,85. Isso porque a gente teve também algumas máquinas que a regulagem não estava, mas daí foi problema de manutenção, ela não estava funcionando. 55% das máquinas tinham algum problema de molinete, das máquinas com problema. Então 70% tinham velocidade, problema de velocidade é muito, e molinete, está vendo, em segundo lugar também, muitas máquinas com problema. A altura da barra de corte. Aqui está o pé de soja, foi cortado pela metade, ó. O que eu falei? A soja, o talo não é longe do chão, tá vendo? A vagem está muito perto do chão. Se você não colocar a sua plataforma numa altura compatível com a sua soja, diminuir a velocidade, tá vendo? Ó, soja graúda, vagem grande, ó. Se você vai ter que diminuir a velocidade, abaixar um pouquinho a plataforma, ser mais cuidadoso, olhar, aí tem buraco de tatu, não tem buraco de tatu, ser cuidadoso e baixar essa plataforma para não perder. Na verdade, isso aqui está alto demais. Eu quero uma máquina no automático, tá? Pôs no automático, deixou o automático meio alto lá e foi para frente. Ó, a perda, 2,8 sacos por hectare, quase 3. A média das máquinas com a altura da barra de corte e também dedos faquinhas, tá? Problema de plataforma, na verdade, no geral. Então, quase 3 sacos por hectare e a gente conseguiu reduzir para 0,35. Se você fizer a conta ao contrário, dá 800%. Né? É muita diferença. Aqui, baixo conhecimento e capacitação do operador. Por que eu coloquei isso daqui? Às vezes a pessoa não sabe mexer na máquina que ela está operando. Ela pega, põe tudo no automático. Tudo no automático. E às vezes a soja não é compatível com aquele automático que ela pôs. E sai colhendo, liga e vai embora. Ó, ficou inteirinho. Metade da barra aqui, ó. E às vezes o operador, ele não olha a própria máquina. Ela tem problema de plataforma, a plataforma está torta, tem um buraco lá, assim, fez um arco a plataforma, ele não viu e ele está colhendo. Daí fica assim mesmo. Né? A plataforma não consegue abaixar, porque é um problema de manutenção da plataforma também. Então, o operador, a pessoa responsável pela máquina, pela aferição, às vezes o cara é só operador, às vezes ele também é o que regula, às vezes não, às vezes alguém mandou. Então, tem que olhar. A plataforma tá boa? Tá bonita? A manutenção tá boa? Não, não tá. Aqui dá pra ver que não. Que é o que eu falei, o problema da corda de viola, que ela já tinha até sido cortada. Mas ela enrolou
ela tinha enrolado desde o do molinete, foi pro caracol. Isso aqui dá um trabalho, você para a máquina, acaba entrando, a corda de viola acaba entrando e ela sai com um monte de soja dentro. Aqui, ó, todos os grãozinhos de soja, um monte, é uma chuva de soja. Na hora que nasce isso daqui, é assustador, tá? A massa que vem dentro da corda de viola. Então a gente procurar sempre trabalhar com a lavoura o mais limpa possível, para não ter esse tipo de problema. Fora que embucha, quebra a máquina, estraga a máquina, você tira a máquina de operação, você perde um dia inteiro, 2, 3, por conta disso. Peneira, olha o que eu fiz da peneira fechada. Eu quero minha soja limpa. Mas e essa aqui? Essa aqui vai para o chão. Olha o tamanho dessa soja. Vai tudo para o chão, porque a ventilação vai vir por baixo, né? Você liga o vento, ela vem por baixo, a soja vai para o chão e acontece naquela que a gente viu naquela primeira soja, aquele corredor verde, parece um tapete mesmo verde. E não foi em um lugar, tá? Aqui é um caso isolado, foram vários lugares. Teve gente que passou em lavoura dos outros e mandava foto para mim. Luísa do céu, olha tal lugar, vai lá ver. Eu falei, mas eu não vou medir a perda porque a soja já até nasceu. Mas aquele tapete foi uma situação recorrente. Tá? Então, após a gente descobrir o problema, a gente falava para o operador, para o produtor, para eles tomarem a decisão. Vocês querem mexer na máquina? Vocês autorizam a gente a fazer alguma adaptação para mudar a forma da colheita, para a gente ter uma colheita mais eficiente? Se sim, a gente fazia, eles retomavam a colheita, a gente fazia novas análises para ver se tinha funcionado. E foi assim que a gente conseguiu aqueles dados. Tá? A maioria dos produtores tiveram muita paciência com a gente também procurou ser o mais eficiente possível para descobrir a perda, na hora de descobrir a perda, regular e voltar a colher. Tá? Então a maioria dos produtores deixou sim, foi colaborativo, participou, ajudou a pegar soja do chão, muitos ajudaram, né? Para a gente ganhar um tempo aí e o trabalho ficar bem feito. A gente fez quantas amostras foram necessárias. Então, se a máquina precisasse de 14, a gente ia fazer 14, até descobrir o que estava acontecendo. Eu estava conversando com um produtor amigo meu ontem, ele falou assim, Luísa, você ficou 4 horas na minha máquina até achar o buraco. E a gente fica 4 horas até achar o buraco, né? E parou de perder, a máquina dele estava perdendo 2, 2,5, ela foi para 0,25. Então, a gente fica muito feliz com o resultado desse ano. Então, agora os resultados desse ano, né? Um apanhado geral. Ó, isso aqui é real, tá, gente? Isso aqui foi uma das primeiras coletas que eu fiz. No domingo, eu estava passando pela colheita, o produtor falou, Luísa, vai começar o rally? Eu falei, começou hoje. Ele falou, então vamos fazer 9 sacos por hectare. 9. Isso era constante na lavoura dele. Estava ele colhendo, isso era a máquina própria dele, e ele tinha um terceiro colhendo para ele. O terceiro estava perdendo entre 0,25,5 também pela condução da soja. Mas ele estava perdendo 9, a máquina dele. Ela deixava aqui, ó, os talinhos, aquilo que eu falei. A máquina dele fez aquele ar, a plataforma. Se a soja passava por baixo, por mais que ele abaixasse a plataforma, não tinha como resolver o problema. O produtor foi rápido, inteligente, tirou a máquina de operação. Ele falou, 9 sacos por hectare, eu pago a colheita, tira a máquina. Ele não demorou 10 minutos para tirar essa máquina de operação. A gente fez a amostra, comprovou a perda. E ele falou, vamos tirar a máquina de operação, é a melhor coisa que eu faço. Ele reduziu a perda dele de 9 para 0. Né? Um ganho de 9 sacos por hectare. A menor perda não foi só uma. O ano passado a gente teve só uma máquina que conseguiu chegar a 0,1 saco por hectare, isso é 10 quilos. Não é nada, isso é praticamente 0. Tivemos esse ano mais de uma máquina com essa perda, isso deixa a gente muito feliz, porque a gente vê que o nosso trabalho vem surtindo efeito, inclusive no próprio operador, que muitas vezes preferiu reduzir a velocidade, começar a colheita 1 hora antes, trabalhar um pouco mais devagar, trabalhar com um pouco mais de calma, consciente e chegar nesse ponto. Ano passado, às vezes, quando a gente conseguia 0,25, nossa, a gente estava demais. Esse ano teve 0,1, 0,2, 0,16, perdas muito pequenas. Isso foi muito gratificante. 42% das máquinas estavam perdendo até meio saco. Então, estava muito boa, né? 39% de mais de meio a 1, né?
acima de meio saco a 1 saco, o que é muito bom também, né? E 19 máquinas acima de 1 saco. O problema é que essas 19 máquinas acima de 1 saco estavam perdendo muito acima, né? E aqui eu fiz uma comparação, tá? Do ano passado, rally do ano passado e o rally desse ano. Olha a diferença. O verde são as máquinas até 1 saco por hectare. E o que eu tinha combinado com o Zé Miguel? Falei, Zé Miguel, se esse 0,41 inverter, a gente reduz a régua para 0,5. Então, de 1 saco por hectare, a gente vai premiar o pessoal que perdeu até meio. Daí ele falou, beleza, e deu certo. Né? Isso aqui é o reflexo do trabalho feito. Porque quando a gente levou a ideia para o doutor José Miguel, o que ele falou? Ele falou, o foco de vocês tem que ser mudar uma mentalidade no todo. Entrar na cabeça das pessoas e verem que se elas já aprenderam a plantar mais devagar, né, por que elas não vão conseguir fazer uma colheita mais eficiente também? Né? Tomar a decisão certa, prestar atenção, observar o que está acontecendo. Olha a sua máquina e vê o que está acontecendo. É um trabalho em equipe. Olha a máquina do operador que está trabalhando com você. Vê se vocês estão colhendo juntos. Vê se o dele está bom também. Às vezes ele não está enxergando. A gente sabe que o retrovisor é quase impossível. Você só enxerga a palha espalhando. Você não vai ver os talinhos. Tá? Mas você observa, conversa com a outra pessoa. O cara do caminhão, ele viu o problema. Ó, eu vi lá, hein? Esse ano eu tive gente que falou, o cara do caminhão me alertou que eu estava perdendo soja. Então isso é muito legal. E outra coisa, teve mais uma fazenda até, que a gente passou e os operadores falavam pra gente, não, aqui na fazenda, os proprietários estabeleceram um limite máximo de velocidade. A gente não passa desse limite de velocidade. Então é no máximo 6,5, 5,5 por hora. Por quê? É uma fazenda de alto desempenho. Eles só colhem soja, geralmente de alto desempenho. Então é melhor você estabelecer uma régua, trabalhar mais devagar e ter certeza que você não vai jogar fora. E essa fazenda teve um resultado muito bom. Tá? Ela foi uma das fazendas que apresentaram perda de 0,1. Então a gente vê que resolveu. Certo? Então, ó, até 1 saco por hectare, esse ano, 81% das máquinas analisadas. O ano passado foi 41%. De 1 a 2, né, 1.1 a 2, que é o dobro do limite tolerável, a gente teve aqui, ó, 38%. O ano passado, e esse ano, 6%. E acima de 2, 13% ainda. São as perdas mais graves. A gente considera bem grave, porque já é mais que o dobro. O ano passado teve 21, esse ano teve 13. Ainda é alto, 13. Porque o certo era a gente jogar aqui, né? No máximo o dobro. Mas a gente ainda vai bater em cima disso. E uma coisa que a gente fez muito esse ano foi que, às vezes, mesmo a máquina boa, a gente via que ela podia melhorar. Ela pode ser ótima. Vamos falar de processo de colheita, tá? Mesmo um processo de colheita bom, do operador bom, ele consegue ser melhor. Você pegava um operador que estava perdendo 0,75, você falava para ele falava, ah não, 0,75 o ano passado ganhou medalha, eu quero troféu. Eu falei, então você tem que baixar isso aí, meu amigo. Não, então vamos baixar. O que eu faço? Eu falei, o que você acha que você pode fazer? Ele falou, vamos diminuir a velocidade, vamos fazer um pouco disso, vamos ajustar. E a pessoa, o operador, ele baixava de 0,75 para 0,25, para 0,2. Entendeu? Então ele via que ele conseguia melhorar e depois ele continuava. Teve também uma fazenda que o operador, ele era bem cabeça dura, conhecido meu, amigo meu, que ele falou, eu vou continuar perdendo 2, tá bom. O ano passado. Daí não ganhou o troféu. Esse ano, ele falou, não, esse ano eu vou ganhar. Esse ano eu quero. 0,25 a máquina dele. Olha que orgulho. Ele desistiu de jogar fora 2. Elas baixaram para 0,49, menos da metade. Por isso que eu falei, o cara é bom, mas ele pode ser ótimo. E ele conseguiu. Ele baixou para menos da metade. Então isso também serviu de tomada de decisão para a gente decidir premiar até meio saco esse ano. Certo? E as máquinas com perda média acima de 1 saco passaram por uma média de 0,77. Então a gente teve resultado aqui também. Conseguimos baixar para menos de 1. Qualquer soja que a gente consiga jogar para dentro do caminhão é melhor do que a soja que fica no chão. Sempre. Então aqui é a economia geral. O ano passado, a economia de 1 saco por hectare
foi o geral que a gente conseguiu na nossa região. Esse ano a gente melhorou, o rally foi ainda mais eficiente, ele ganhou 1,17, quase 3 sacos por hectare, 2,83. Então ano passado a gente 2,42, esse ano quase 3 sacos por hectare. Então a gente, como time, também melhorou. E aqui é o problema que a gente trouxe no ano passado e ele apareceu de novo esse ano. Colher no mesmo sentido, bico da plataforma amassando. O que quer dizer isso? Uma máquina vai e a outra vai atrás, certinho. Então as duas máquinas estão colhendo no mesmo sentido. Ou a pessoa abre o quadro e colhe sempre no mesmo sentido. Não vai cortando, deitando, o termo do operador mesmo, vai deitando, volta arrepiando, não faz isso. Ele vai e ele vai de novo. O que acontece? No bico da plataforma, aqui apresentou uma perda de 14 sacos e meio por hectare. Muito alto. O meio da máquina estava perdendo 0,25, ela estava maravilhosa. Mas quando ela vai atrás dela mesma ou atrás de uma outra máquina, ela passou só no canto da plataforma, tá? Só naquele cantinho onde vai amassando, que um canto sempre anda dentro da soja. 14 sacos e meio. Quando ela vai deitando e volta arrepiando, 5 sacos, tá? Quase 10 sacos a menos. Então vale a pena você pensar, planejar, conversar com o responsável pela colheita, o dono da lavoura e falar, ó, vamos programar a nossa forma de colheita. O terreno é assim, vale a pena. O bico da plataforma, ele perde sim, tá? E toda plataforma tem bico. E anda de um lado dentro da soja, tá? Aqui eu vou agradecer de novo, chegando ao fim da nossa apresentação. Queria agradecer de novo ao Carriel, os meninos do Carriel, a FMC e a Suprema, que apoiaram, ajudaram e fizeram financeiramente o nosso rally acontecer. Tá? O rally, não, como a gente não tem verba, a nossa associação não tem nenhuma fonte de renda, a nossa renda é o patrocínio. Então, graças a essas empresas, nós conseguimos realizar novamente o nosso trabalho e ter esse resultado que a gente teve. Por fim, eu queria fechar com uma frase. Eu ganhei um caderno da Stara outro dia, passei lá, ganhei um caderno e nesse caderno, em todas as folhas, tem essa frase: nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Errei em português aqui, tá? Juntos. Essa frase, eu leio ela todo dia quando eu abro meu caderno e eu queria compartilhar, porque isso é verdade. O nosso trabalho do Rally é um trabalho de equipe. O nosso trabalho da PDVP é de equipe, só funciona porque todo mundo quer que aconteça, tá? Então fica aí a frase do caderno da Stara. Eu não coloquei a fonte, porque eu depois pesquisei na internet, tem várias fontes, mas no caderno deles está escrito seu chip, tá? Então é isso. Agradeço a todos pela presença. Vamos para a premiação. Obrigada.